Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma equação diferencial homogênea que diz o seguinte: encontre a solução particular dessa equação homogênea, uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes, derivada segunda de y menos 6 derivada de y mais 9y igual a zero, dadas as seguintes condições iniciais: o valor de y para x igual a zero é zero e o valor da derivada de y para x igual a zero é 5. Bem, lembre-se que uma equação diferencial desse tipo, uma equação diferencial homogênea, ela é resolvida a partir de uma equação característica. Se nós tivermos uma equaçãozinha diferencial, por exemplo, essa equação diferencial, derivada segunda de y, menos 6 vezes a derivada de y, mais 9y igual a zero, nós montamos uma equação característica substituindo a derivada de y por lambda ao quadrado, menos 6 vezes a derivada de primeira ordem de y por lambda, mais 9 vezes derivada o y igual a 1. E montamos uma equação de segundo grau em termos de y. O que pode acontecer com essa equação de segundo grau? Ela pode ter três situações diferentes. Um discriminante maior que zero, um discriminante igual a zero ou um discriminante menor que zero. Se o discriminante for maior que zero, nós vamos ter dois valores, duas raízes, lambda 1 e lambda 2, que são diferentes. Lambda 1 diferente de lambda 2. Se o discriminante for igual a zero, nós vamos ter duas raízes, lambda 1 e lambda 2, que são iguais a zero. Se o discriminante for menor que zero, as raízes vão ser números complexos do tipo a mais bi ou alfa mais beta i, onde alfa é a parte real e o beta é a parte imaginária do nosso número complexo. Bem, o que nós precisamos saber é que tipo de situação essa nossa equação característica se enquadra. Cada uma delas tem uma solução diferente. Vamos ver em que tipo de situação ela se enquadra calculando o discriminante. Lembra que o discriminante aqui, o delta, ele é b quadrado, né? Então menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes, né? B quadrado menos 4ac, menos 4 vezes 1 vezes 9. Então o nosso delta, ele é igual a 6 ao quadrado, 36, 9 vezes 4, 36, 36 menos 36 é igual a zero. Então nós caímos nesta situação aqui, ó, delta igual a zero. Se o delta for igual a zero, neste caso, a nossa solução, né, a solução dessa equação homogênea, ela vai ser C1 vezes E elevado a lambda 1 x mais C2 vezes x vezes E elevado a lambda 2x. Lembra que lambda 1 e lambda 2 são iguais, né? Então esse lambda 1x, lambda 2x, na verdade, mesmo expoente. O que falta fazer aqui? Falta achar os valores de lambda, né? Então, achar aqui os valores de lambda, lembrando que lambda ele é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos b, então menos 6, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de zero, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Que vai ser 6, mais ou menos 0, sobre 2. Então nós temos aí, ó, 6 mais 0 é 6 sobre 2, 3. 6 menos 0 é 6 sobre 2, 3. Então lambda 1, né, lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a 6 sobre 2, 3. Então nós temos esta situação e a nossa solução geral, né? Nossa solução geral é y igual a constante 1 vezes e elevado a 3x mais constante 2 vezes x vezes e elevado a 3x. Essa é a solução geral. A solução geral
né, dessa equação diferencial homogênea. Que nós queremos, a partir dessa solução geral, encontrando seu C2, para essas situações, né, o valor da constante C1 e da constante C2, tal que, quando x for zero, o valor da função é zero. E o valor de C1 e C2, tal que, quando o x for zero, a derivada da função é 5. Então vamos ver como é que fica, né, agora achar uma solução particular para estas condições iniciais. Perceba que nós temos só a função, né? Nós podemos aplicar aqui da função a primeira condição, y0 igual a zero. Mas nós não temos a derivada, vamos ter que calcular essa derivada. Então a derivada dessa expressão, né, o nosso y', ele é igual a, tem uma constante que multiplica com a função, né, conserva a constante, C1, e deriva e elevado a 3x. Lembra que a derivada de e elevado a 3x é a derivada de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u vezes a derivada de u. Aplicação da regra da cadeia, né? Tem que aplicar a regra da cadeia ali. Então a derivada de e elevado a 3x é o e elevado a 3x vezes a derivada de 3x, que é 3. Então conserva a constante, a derivada de e elevado a u, e elevado a u, derivada de u. Mais, né? Conserva a constante C2, que multiplica. Aqui nós já temos um produto. Aí lembra que nós caímos na derivada, né? Da derivada do produto de U vezes V, que é U vezes a derivada de V, mais V vezes a derivada de U, a regra do produto. Então o C2, né, conserva a constante, que multiplica U, que é x, vezes a derivada de e elevado a 3x, que é o e elevado a 3x vezes 3. Mais, né? Mais. Então, primeira derivada de segunda, segunda derivada da primeira. E elevado a 3x vezes 1, que é a derivada de x. Com tudo isso, essa nossa derivada, né, esse nosso y', ele vai ficar 3 vezes C1 vezes e elevado a 3x, né? Essa primeira parcela, mais, né? Agora perceba que nós temos e elevado a 3x vezes 1 vezes c. Então, C2 vezes e elevado a 3x, e aqui nós temos 3x e elevado a 3x vezes C2. Então, mais 3 C2 vezes x vezes e elevado a 3x. Então nós temos aqui a nossa derivada da função. Podemos colocar o e elevado a 3x em evidência, né? Dá para fazer isso, né? Nós podemos aí até melhorar essa expressão. Não vai ser necessário, vamos só substituir o x por zero, né? Perceba que o x igual a zero em y e o x igual a zero na derivada de y, então só substituir o x por zero. Quando eu substituir o x por zero, perceba que o 3 vezes 0, né, que aparece em todos eles, 3 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1. Então não é necessário de trabalhar, né? Ele vai desaparecer na continha. Nessa primeira expressão aqui, o que nós temos? Ó? Quando o x for 0 aqui na função, eu vou ter C1 vezes i elevado a 3 vezes 0, mais C2 vezes x, que é 0, vezes e elevado a 3x, que é e elevado a 3 vezes 0. Então, substitui o x, né? Então, quando x for 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, o valor da função é 0 também. Então, isso aqui é igual a 0. E aqui, na derivada da função, nós temos lá 3c1 vezes e elevado a 3x, vezes i elevado a 3 vezes 0, mais C2, vezes e elevado a 3x, vezes i elevado a 3 vezes 0, mais 3C2, vezes x, né, vezes 0, vezes i elevado a 3 vezes 0. Isso tudo, né, quando x for igual a 0, o valor da derivada da função é 5.
Então nós fizemos a substituição, né? Nós calculamos a derivada, substituímos e agora vamos simplificar. Lembra que e elevado a zero é 1, então isso aqui tudo vai desaparecer, né? 1 não faz no produto aqui, esse 1 não afeta, é elemento neutro no produto. 0 vezes alguma coisa é 0, então isso aqui vai desaparecer, ó. 0 vezes alguma coisa é 0. E o que vai sobrar, né? Aqui na primeira linha não vai sobrar que C1 é 0. E aqui na segunda linha, se C1 é 0, né? 3 vezes 0 também vai desaparecer. 3 vezes 0 desaparece. E vai sobrar aqui C2 é 5. Então a nossa solução particular, né, vai ser C1, lembra que C1 é 0. 0 vezes I elevado a 3x, mais C2, lembra que C2 é 5. 5 vezes x vezes e elevado a 3x. Ou seja, a nossa solução particular, ela é 5 vezes x vezes e elevado a 3x. Então essa é a solução particular, né? Nós temos aqui a solução particular, a solução geral, né? Solução particular, solução geral, solução particular para essas condições iniciais que foram dadas. Y para x igual a 0 é 0, derivada de y para x igual a 0 é 5. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe um like e ajude o canal a crescer. Obrigado.